Então, oi, eu sou a Mônica, eu sou bacharel de matemática da UFSC, eu sou também da coordenação, mas antes de ser da coordenação, eu sou aluna. Então, eu também escrevi meu trabalho para apresentar aqui, porque, assim como o dia exige, eu gosto muito de geometria e eu quis apresentar essa apresentação sem nenhum pré-requisito, você não precisa saber de nada, assim, e é uma coisa que, para abrir um pouco a mente, a gente tem uma noçãozinha um pouco do que é estudar geometria. E o título da palestra é Planolândia, uma viagem interespacial. Ela é inspirada no livro do Edwin Abboud chamado Planolândia. Tem essa edição também, foi variando as capas, porque é um livro já de um certo tempo. E tem a versão do Ian Stewart também. O Ian Stewart é aquele escritor de divulgação matemática que tem vários livros muito maneiros. E aí ele tem... A versão em português é Flatterlandia, a versão em inglês é Flatterland. Mas, enfim, o Ian acaba prolongando a história, a versão da Edwin Abboud é menorzinha, e é muito bom livro, recomendo a leitura. Vou falar um pouquinho dessa história do livro, para a gente brincar um pouquinho sobre isso com dimensões. E só rapidinho sobre o autor. Este é o sujeito, autor deste grande livro. Ele nasceu em 1838 e morreu com 87 anos, em 1926, era em inglês. E essa fotinha ele já com mais idade. E eu fiquei um pouco intrigada com por que o sobrenome dele era 2 vezes o mesmo sobrenome. E aí eu apresentei esse trabalho numa outra disciplina. Eu falei, vou contar a fofoquinha para vocês aqui do porquê que ele tem 2 vezes o mesmo sobrenome, que era porque ele era filho de um casamento entre primos. Então era por isso que ele tinha o mesmo sobrenome. Mas não espalhem, né? Não espalhem, fica só entre a gente aqui. Então, como toda boa história, a gente começa com Era uma vez Planolândia. E o que era Planolândia? Imagine agora que a gente está morando num plano. Então, vocês podem imaginar isso de 2 jeitos. Vocês podem imaginar que o nosso eixo Z foi totalmente diminuído, assim, foi totalmente prensado, e de repente a gente está morando num plano. Ou vocês podem forçar um pouquinho mais a imaginação e imaginar que vocês estão num plano e que cada um é uma figura. Então, por exemplo, eu posso imaginar sendo um quadrado, ou um triângulo, ou uma estrela. E aí você seleciona qual figura que você quer ser, aí pode colocar ali no bate-papo depois qual figura que você é, e podem colocar suas dúvidas ali também, que eu vou responder no final. Mas, enfim, em Planolândia, cenas como essas são comuns. Quais são os moradores de Planolândia? Linhas, triângulos, estrelas, trapézios, elipses e quadrados. E, em especial, o nosso personagem principal nessa história será esse sujeito carismático, o Senhor Quadrado, nosso astro de Hollywood. E, bom, eu falei que em Planolândia cenas como essas são comuns, mas, na verdade, cenas como essas são comuns, do ponto de vista do quadrado. Imagina, a gente está morando num plano. Então, como se você encostasse, você tem a sua mesa, assim, você encostasse o olhinho bem na sua mesa e estivesse vendo só o que está tocando na mesa. Sabe? Só aquele pontinho que está encostando na mesa. Você não consegue ver a forma. Porque para você ver a forma, você precisa dar uns 2 passinhos para cima, sabe? Tipo, dar uma olhadinha de cima para você conseguir ver a forma. Você só consegue ver, estando no plano, linhas. E aí, bom, você está num plano, então você consegue andar para frente, para trás, para um lado, para o outro, mas você só vê linhas. E certo dia, nosso Senhor Quadrado foi dormir, assim como todos nós, e ele teve um sonho estranho, um quadrado com seu pijaminha, e aí ele sonhou com a linha Lândia. E o que o quadrado viu sobre a linha Lândia era isso, era uma linha com vários segmentozinhos assim, e que estavam mexendo, indo para um lado. Aí o quadrado olhou. O que está acontecendo? E aí ele foi conversar com os sujeitos ali. Ele conversou com o rei de Linhalândia. Ele encontrou o rei de Linhalândia. E aí ele falou para o rei: ô rei, por que você só vai andando para um lado? Por que você não sai daí? Por que você não vai, né? Você só anda de um lado para o outro. Por que você não vai para cima, para baixo? E aí o rei falou: pô, como assim, cara? Para cima, para baixo? O que você está falando? Porque a visão do rei sobre o seu mundo era que existia uma linha
E existia tipo, um segmento, aqui até é uma imagem meramente ilustrativa, né? Porque ele via tipo, um segmento, via que tinha um cara ali na frente dele, tinha um cara atrás dele, e ele ia andando, tipo, e eles iam se conversando para não se bater, sabe? Tipo, ó, você anda um pouquinho, aí eu volto um pouquinho. Aí anda um pouquinho mais, volta um pouquinho. E a sociedade em Linhalândia era totalmente organizada. Tinha o rei, eles se conversavam. Ele, inclusive, o rei tinha as suas rainhas, era uma a rainha dele morava a 2 linhas de distância e ele tinha 2 rainhas naquele reino, isso era permitido. Ele tinha uma rainha duas linhas para a direita e 2 linhas para a esquerda. E eles nunca se tocavam, eles apenas ficavam conversando infinitamente naquele ritmo indo e vindo. E, bom, o Quadrado continuou insistindo para o rei e o rei não entendia. Como assim? Para cima, para baixo? E aí o que o Quadrado fez foi que ele empurrou o rei para fora. E aí o rei pôde olhar todo o seu reino e ele viu que ele estava morando numa linha, né? Tipo, ele empurrou o rei para fora da linha, ele conseguiu ver o que era uma linha e voltou para a linha dele, ficou abismado, porque o mundo era muito maior do que aquilo que ele vivia todo dia. E, bom, o Quadrado acordou, pensou, pô, que sonho maluco, né, cara? Cada coisa que acontece. E aí voltou para sua casa. Essa era a casa do Quadrado. As casas em Plunolândia eram em formato de pentágonos, porque tinha chuva que vinha do norte. E era uma sociedade totalmente organizada também. Eu não vou dar tantos detalhes assim para vocês lerem o livro, porque tem todo um aspecto social aí. E cada forma era um respectivo cargo, era uma respectiva pessoa. E, bom, tinha norte-sul, leste-oeste. Essa era a orientação dele. E aí o Quadrado estava lá no seu quarto, fazendo suas coisas de quadrado, quando de repente ele recebeu um visitante. Ele viu uma circunferência aparecendo no quarto dele do nada e crescendo. E aí, de repente, a circunferência foi lá e sumiu. E aí, meu Deus, o que está acontecendo? É um ladrão? Como assim? O que aconteceu? A alucinação. E, bom, essa circunferência que apareceu estava falando para ele, falou com ele, falou: oh, por que você só anda para um lado para o outro, para frente e para trás, não anda para cima e para baixo? E aí ele, pô, como assim para cima e para baixo? O que você está falando? A gente tem lado do outro, norte e sul, não estou entendendo que você está falando de cima e para baixo. E aí a esfera, opa, dei spoiler do que era, né? Então essa circunferência empurrou ele para fora de Plunolândia e assim o Quadrado conheceu a Espaçolândia. E aí ele viu que a circunferência que estava empurrando ele era uma esfera. A esfera está parecendo um pouco uma bola de Dragon Ball, eu sei, mas é uma esfera. E aí essa esfera apresentou a Espaçolândia para ele. Então ele conheceu o cubo, ele conheceu o caedro, o dodecaedro, e pô, o mundo dele se abriu, né? Nossa, cara. Então, quer dizer que eu vivia só no Plunolândia e o universo era muito maior. E aí, o Quadrado ficou indagado, teve uma ideia que colocou tudo em choque, e aí a esfera achou que ele estava ficando maluco, mandou ele de volta para Plunolândia, mas a gente vai puxar um pouquinho mais essa ideia, dessa pergunta do Quadrado é uma pergunta muito interessante. Então, qual foi a pergunta do Quadrado? O Quadrado foi lá e ele viu que existia uma linha, e que existia um mundo em uma linha, e que a galera estava tudo bem lá, e eles só sabiam isso ali. Aí ele tinha o plano dele, né? O plano Lang, que tinha um mundozinho ali, um plano, 2 dimensões, tudo bem ali. E aí ele foi para o Espaçolândia. Pô, tem 3 dimensões, tem um mundinho, tá tudo bem ali. E se existe algo além de Espaçolândia? E se tiver um mundinho com 4 dimensões e tiver tudo bem ali, tiverem seguros ali? E bom, será que a gente consegue visualizar a 4ª dimensão? Será que ela existe? Será que, né? E bom, ela existe, só que a gente não consegue visualizar ela corretamente, mas a gente pode ter uma ideia. E como é que a gente faz isso? A gente utiliza algumas ferramentas. Os materiais necessários para a gente ter mais ou menos uma ideia do que seria, ou pelo menos uma noçãozinha, são tesoura e cola. E a gente vai começar do R2 para R3 e depois a gente vai entender como é que isso se comporta do R3 para R2.
E, bom, tesoura e cola é o material da topologia, né? Não tem jeito. Então, você está no R2, no nosso plano, e aí a gente tem a seguinte coisa. Vou dizer para vocês que isso aqui é um touro. Para quem não sabe, o touro é esse sujeitinho aqui, que faz um bolo, né? E essa aqui é a identificação do touro no plano. Tipo, a forma da gente visualizar o touro no plano. E aí, o que a gente faz? A gente tem um pedaço de papel, e aí a gente finge que esse pedaço de papel é mágico. Que a gente pode dobrar ele, esticar ele, puxar ele do jeito que você quiser, e ele vai continuar perfeitinho. E aí você vai pegar esse pedaço de papel e você vai colar junto com as flechinhas no seu sentido. Então, você vai colar essa flechinha junto com essa flechinha aqui. E aí você vai formar um cilindro. E aí você vai colar essa circunferênciazinha que ficou aqui, que é essa linha B, junto com a circunferência aqui, linha B, novamente. E aí você vai formar esse touro. Então, a gente consegue visualizar uma figura do 3, né, da dimensão 3, na dimensão 2. E aí, só abrindo um parênteses, porque a gente pode fazer algumas brincadeiras com isso. Como, por exemplo, jogar jogo da velha no R3. A gente pode fazer um jogo da velha, fingir que esse lado aqui está colado com aqui, esse lado aqui está colado com aqui, e aí a gente consegue fazer um jogo da velha onde esse movimento estaria permitido. E aí, por exemplo, esse jogo aqui, que na maneira usual daria velha, aqui os dois conseguem ganhar, porque ó, o X, nosso X tem um X aqui, né? Porque eles estão colados, então o X vai estar aqui, e aí o outro X para marcar para ganhar vai estar aqui. E o mesmo para a bolinha também, ó. Tem uma bolinha aqui, tem uma bolinha aqui, o certo para ganhar seria fazer uma bolinha aqui, que vai ser essa aqui. E eles até conseguem expandir isso. Existe o movimento, existe uma categoria de xadrez que eles jogam o xadrez tridimensional dessa forma. Eles ainda usam o mesmo tabuleiro normal, até porque jogar um xadrez numa esfera ia ser uma coisa, né? Como é que a gente ia colocar o cavalo lá na parte de baixo, não cair? Então, você joga o xadrez no tabuleiro normal, mas você finge, né? Tá colado ali, e aí você consegue fazer tipo, o cavalo andar de um lado de cá para cá. Meio igual o jogo do Pac-Man, sabe? Quando você tá no jogo do Pac-Man, que ele vai para um lado e de repente ele sai para o outro. E a gente usa isso, essa colagem, até em situações reais. Por exemplo, como a gente não tem um monitor num formato de esfera, né? Que seria perfeito, e a nossa Terra é uma esfera, então quando chega no momento nos monitores da aviação que o avião tá saindo ali, tipo, tá saindo no Japão, e aí de repente ele aparece aqui e de repente tá nos Estados Unidos. Porque a gente pega algum momento ali, quebra o nosso mapa mundi, então o avião ele sai dali e ele volta para cá. E isso está colado, isso está ali, só que ele sai de um ponto e vai para outro. E voltando à quarta dimensão, então a gente consegue visualizar a quarta dimensão? Sim, essa é uma piadinha, porque tecnicamente um vetor com 4 entradas é um vetor da quarta dimensão, mas voltando a visualizar um pouco mais geometricamente, a gente pode fazer o mesmo passo que a gente fez para o toro, para visualizar o que seria um toro no 3D. Que aí seria a gente pegar um cubo e aí colar o cubo com os seus lados. Então ia ser tipo um cubo mágico que você consegue esticar ele como você quiser. E aí você ia colar esse lado com esse lado, puxar, enrolar, grudar. E aí esse lado com esse lado você puxar e colar. E aí mais um lado ainda você ia puxar e colar. E aí isso é uma coisa que a gente já não consegue muito conceber, né? Uma coisa muito maluca, assim, mas que seria o que seria a quarta dimensão. E a gente consegue pensar isso por uma sessão, assim. Isso aqui é como se fosse uma sessão de academia, e é como se a gente colasse essa sessão, assim, infinitamente, pro lado de cá, pro lado de lá, pro lado de cá, pro lado de lá, para todos os lados, assim, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para outro. E aí, como as coisas são coladas, né? Como a gente colou, tipo, esse lado com esse lado, se a gente estiver andando para frente, vai chegar num momento que a gente vai voltar para onde a gente saiu. Né? Tipo, a gente vai estar vendo, a gente vai estar indo para o mesmo caminho. Só que, como está tudo colado em todas as dimensões, então eu vou estar me perseguindo, se eu andar nessa sessão de academia, eu vou estar me perseguindo de todos os lados.
Então, se eu estivesse andando numa sessão dessa, estivesse correndo ali no meio disso, eu ia estar me vendo correndo atrás de mim, tipo, eu na frente, eu atrás, se eu olhasse para cima, eu olhasse para baixo, olhasse para um outro e olhasse para o outro. Então, você está se vendo várias vezes. E agora começam as teorias da conspiração, né? Porque a gente não consegue ver bem ao certo, mas a gente consegue ter essas ideias. E aí, por exemplo, quando a gente está na dimensão zero, é o ponto, né? O que existe é o ponto. E aí, quando a gente vai para a dimensão 1, o que a gente faz? A gente pega dois serizinhos que habitam no zero e liga eles por uma linha. Então, agora a gente tem uma linha. Quando a gente passa para a dimensão 2, a gente pega dois sujeitinhos que moram na dimensão 1, que é uma linha, e liga eles por linhas. Então, temos o quadrado. Quando a gente chega em dimensão 3, pega dois seres, dois quadrados, e junta cada vértice deles, cada pontinha ali, por uma linha, formando um cubo. Então, na quarta dimensão, a gente vai pegar dois cubos e ligar cada vértice deles por uma linha, que é o que eles chamam de tesseract, ou hipercubo. E aí tem, assim como o quadrado só conseguia ver a circunferência, tipo, ele não via a esfera, ele via a circunferência, né? Ela diminuía e crescia de tamanho. A gente também não consegue ver o hipercubo, a gente consegue ver a sombra dele na nossa dimensão, que seria um cubo, né? A sombra do hipercubo na nossa dimensão seria o cubo. E aqui tem algumas formas do que as pessoas acham que poderia ser o Tesseract, que é tipo esse aqui, ou até esse aqui. E aí, bom, a gente não consegue saber, né? A menos que alguém consiga ir na quarta dimensão me dizer e voltar desses medidas. E a gente consegue ver uma outra figura da habitante da quarta dimensão, que são as garrafas de Klein. Não sei se todos conhecem, mas a garrafa de Klein é uma figura não orientável. Isso quer dizer que ela não tem dentro, não tem fora. Se você colocar água numa garrafa de Klein, ela vai sair, porque ela é uma garrafa que não serve como garrafa. E na quarta dimensão, ela não se intersectaria, como a gente vê ela na terceira dimensão. O que a gente vê é só uma ideia do que ela é na quarta dimensão. E, bom, esse assunto é tão polêmico, tão maneiro, que tem várias referências dele no mundo pop. Começa já pelo Tesseract, né? A galera da Marvel conhece, o Loki roubou ele, toda aquela história. E continua, por exemplo, no último filme, não vou me atentar a não dar tantos spoilers, do Homem-Aranha de Volta para Casa, que o Doutor Estranho estava mexendo com as dimensões, então você vê Nova York várias vezes, mas isso acontece em outros filmes do Doutor Estranho também, né? O Doutor Estranho consegue mexer com a realidade, então ele acontece bastante vezes, assim, de você estar vendo uma coisa, olhando para cima e para baixo ao mesmo tempo, então é tipo... Você generaliza isso para muitas vezes, aí você consegue ter uma ideia do que é a quarta dimensão. E aí eu aproveito o filme do Homem-Aranha, porque tem uma parte em específico que o Homem-Aranha consegue vencer um adversário usando geometria, e eu tive que trazer essa referência aqui, e a frase de que só usa magia que não se garante na matemática. Então é importante a gente estudar matemática, já que, infelizmente, não somos um ser mágico. E até filmes mais antigos. Tinha, por exemplo, o 4D Man, que tipo, eles acreditavam que um homem 4D conseguiria atravessar as paredes. E, bom, se a gente pensar que a esfera conseguia invadir o telhado do Senhor Quadrado, né? Porque é um plano, então é só você entrar dentro, assim. Faz sentido que o Senhor 4D conseguiria atravessar as paredes também. Agora, como que ele vai fazer isso é uma dúvida. E aqui tem uma obra da artista Akoi Kusama. Se eu não me engano, essa exposição foi em Nova York, que ela faz essa brincadeira com os espelhos, que seria meio que um pouco do que a gente veria na quarta dimensão. Assim. A gente estaria vendo a gente mesmo várias vezes. E nesse caso é muito bonito, né? Mas, não sei, eu acho que seria um pouco traumatizante, assim, porque a gente não está acostumado com isso, né? Ser uma imagem meio estranha. E, para finalizar, uma coisa extra é que o Carl Sagan tem um vídeo que ele cita a Planolândia, ele fala sobre a Planolândia, justamente essa historinha que eu contei para vocês aqui, sobre o quadrado,
E aqui é um desenho do Carl Sagan na estética da Mônica Toy, né? Teria que trazer na minha palestra. E a quarta dimensão, ela é muito importante para os físicos, porque eles estão trabalhando com ela o tempo inteiro por causa do tempo. E a nossa vida, na verdade, nós estamos numa quarta dimensão, porque nós temos as coordenadas x, y, z, né? Tipo, as espaciais, só que a gente ainda está sob efeito eterno de uma variável chamada tempo. Então, se for para a gente avaliar uma certa coisa, em um certo lugar, a gente tem que levar em consideração o tempo junto. Então, meio que, tipo, a gente veria a quarta dimensão, a gente estaria vendo, tipo, como os vários frames de um vídeo, sabe? Você estaria vendo essas várias partes, assim, sendo prolongadas a cada movimento que você faz. E, bom, a gente mora na quarta dimensão, mas a gente só consegue visualizar até a terceira, assim como o quadrado morava na segunda, mas só via linhas, porque a gente está embutido dentro dela. Agora, se aparecer um sujeito da quarta dimensão, me levantar um pouquinho para algum lado, porque eu não sei para onde é que é, né? Eu só conheço cima, baixo, tal. Vai ter algum novo eixo aí, e aí eu vou, tipo, poderia conseguir olhar para baixo e visualizar a quarta dimensão. Mas eu não sei se é uma experiência que eu quero ter também, porque eu falei, pode ser meio estranho. E, bom, as referências, além do livro que eu já mencionei, da Planolândia, do Edwin About, tem também o The Shape of Space, que foi de onde eu tirei as imagens ali do Jogo da Velha, da sessão da selva. E tem também o vídeo do Carl Sagan, que eu posso mandar ali para vocês, se alguém tiver interesse. Carl Sagan, grande divulgador físico, científico, que fez bastante coisa muito maneira. E era isso. Deixa eu voltar lá para o começo para deixar uma capinha bonitinha. E aí, vamos ver se temos perguntas. Certo. No filme D, garrafa de volume infinito, cirurgia sem cortar ninguém. Pô, seria muito legal fazer uma cirurgia sem cortar ninguém. Imagina. Uma vez vi uma representação das 4 dimensões botando o espectro de cor como quarta dimensão. Para uma segunda dimensão, um R4, altura como uma coisa. Que massa, não sabia. É legal que nessa espaço a gente acaba precisando mais do que apresentando. O cara já tá pensando no trânsito. Aí o cara transcendeu. E, enfim, pessoal, era isso. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Aqui. Podem abrir o microfone também. E seguindo a programação, agora seria o coffee break, antes da palestra da professora, da doutoranda Adriana, que já está na sala, inclusive. Oi, Adriana. Então, é um momento que vocês podem pegar um café, que pode trocar uma ideia, que podem conversar, podem ficar à vontade.